Excel 2010 VBA. Professor Anderson Diniz. Código integral deste programa está disponível neste site. Na aula anterior, vimos aqui a parte da interface de usuário. Criamos aqui um formulário com alguns objetos. Agora eu vou executar o programa para explicar melhor para vocês o que este programa faz. Então eu vou digitar aqui 5 tab, 2 tab, Enter. Olha o que ele fez. O módulo entre 5 e 2 é 1, porque 5 dividido por 2 é igual a 2 e sobra 1, tá? Então, esse programa aqui ele vai calcular o módulo de uma divisão. O que seria um módulo? Seria o resto da divisão, tá? Então, 5 dividido por 2 é igual a 2 e resta 1, tá? Então, esse 1 aqui é justamente o módulo. Agora, voltando para o nosso formulário, falta então a gente colocar a parte do código do programa, tá? Então eu vou dar um duplo clique aqui no botão calcular e automaticamente o compilador aqui já cria esse procedimento aqui, private sub cmd calcular underline click, abre parênteses e fecha parênteses. E aqui ele coloca também um end sub, tá? Que é o final do procedimento. Então aqui todo esse procedimento vai estar dentro do quando o usuário clicar, né, o clique no botão cmd calcular, tá? Agora toda essa parte aqui do meio ele não foi criado automaticamente, tá? Foi eu que criei essa parte da programação. Então aqui declaramos as variáveis do tipo inteiro, tá? A declaração de variáveis aqui no VBA é feita dessa forma: dim, o nome da variável, as e o tipo da variável, tá? Então, esse integer aqui indica que é um número inteiro, esse as é uma palavra em inglês que significa como, né? E assim, vou ter sempre esse padrão aqui, dim, nome da variável, as e o tipo da variável, tá? Então, eu criei aqui a variável res, dividendo, divisor e, todas do tipo inteiro, tá? Aqui eu estou dizendo que a variável i vai receber o valor 1. Estou dizendo também que dividendo vai receber o valor que está dentro do txt dividendo, tá? Na sua propriedade text, tá? Então a propriedade text é justamente aquilo que vai dentro do text box, tá? Então, na verdade, eu estou usando essa propriedade para pegar aquele conteúdo que está dentro do text box, tá? Vou pegar esse conteúdo e vou jogar para dentro da variável dividendo, tá? Vou fazer o mesmo com o txt divisor. Vou pegar o seu conteúdo e vou jogar para dentro da variável divisor. Aqui eu tenho então o while, que em inglês significa enquanto, tá? O while ele termina aqui, ó, no end, tá? Que também em inglês significa dirigir-se a. Então o while
enquanto essa condição aqui for verdadeira, ele vai executar esse código que está aqui no meio, tá? Quando a condição deixar de ser verdadeira, ele vem para a próxima linha após o end, tá? Aqui eu tenho a condição seguinte: enquanto o divisor vezes i for menor ou igual ao dividendo, tá? Então o i aqui está valendo quanto? 1, né? E o divisor, vamos supor que eu estou trabalhando com 5 e 2, tá? Então o divisor seria 2. Eu vou multiplicar divisor 2 vezes o i1, vai dar 2. 2 é menor ou igual a 5? Sim, é verdadeiro. Então ele vai entrar aqui e vai executar esse código aqui, tá? Vocês podem ver que essa parte aqui, ela está em verde, né? Está sendo iniciada por um apóstrofo, tá? Quando eu coloco o apóstrofo em uma parte da linha, dali para frente, o compilador aqui considera como sendo um comentário, tá? Comentário é uma parte que só serve para a visualização do programador, mas o compilador vai ignorar essa parte que está comentada, tá? Ele vai como se para ele não existisse, tá? Então só existe para o programador. Então aqui eu estou fazendo um comentário para explicar o que vai acontecer aqui, ó. Nós vimos que a condição era verdadeira, então ele vai entrar, tá? Só que não vai executar, vai ignorar. Vai executar essa linha aqui, ó, que está dizendo o i vai ser igual ao próprio i mais 1, tá? Então o i está valendo 1, como nós vimos aqui, ó. O i vale 1. Então o i agora ele vai ser 1 mais 1. Então o i vai passar a valer 2. Aí ele volta aqui, ó, e pergunta de novo. 2 vezes 2 é menor ou igual a 5? Sim. Então ele executa de novo. O i está valendo 2, aí vai pôr 2 aqui, mais 1 vai ficar valendo 3. Aí ele volta aqui. 2 vezes 3 é menor ou igual a 5? Não. Aí ele sai aqui, tá? E vem para essa linha aqui, tá? Então, nós vimos aqui o seguinte, que esse while aqui serviu para quê? Ele serviu para ficar contando, né, quantas vezes esse trecho aqui foi executado, tá? Então esse i ele é chamado de contador, tá? É uma variável que vai ficar justamente sempre aumentando um valor, né? Sempre fazendo uma contagem. Então, para que eu fiz essa contagem aqui? Pelo seguinte, eu quero pegar um número que multiplicado pelo divisor não seja superior ao dividendo, tá? Porque é aquela parte da explicação, tá? 5 dividido por 2 é igual a 2, tá? Porque 2 vezes 2 é igual a 4, para 5 sobra 1. Então, eu quero justamente pegar esse número que é multiplicado pelo divisor, tá? Seja um número inteiro e não ultrapasse o dividendo, tá? Estou fazendo isso aqui justamente para pegar um número inteiro. Por quê? Porque se eu pedir para ele dividir 5 por 2, ele vai me dar 2,5, tá? Então, só que para mim eu não quero 2,5, eu quero só o 2, eu quero só o inteiro. Para que eu possa fazer aquela explicação lá corretamente, eu não posso ter lá aparecendo 2,5, eu quero que apareça só 2, tá? Então, para pegar esse valor 2, eu fiz através desse while, tá?
Só que veja o seguinte, nós vimos que o i ele foi até 3, né? Foi 2 vezes 3, não é maior ou igual a 5. Tá? Então o i saiu daqui com o valor 3. Tá? Ele fez 2 vezes 3, 6. Então, eu não quero esse 3 aqui, tá? Porque esse 3 ele já ultrapassa o 5, né? Eu quero esse 2 aqui, ó, que é aquele que está mais próximo do 5 sem ultrapassar o 5. Então, como eu faço? Eu vou pegar o i e vou diminuir em 1. Tá? Eu vou dizer que o i é igual ao próprio i, que é 3 menos 1. Então, a partir dessa linha aqui, o i vai passar a valer 2. Que é esse 2 aqui que eu quero. E vou dizer que o seguinte, que a variável resultado vai receber o valor do dividendo módulo divisor. Tá? Então, o módulo aqui no VBA é feito dessa forma aqui, através da palavra mod. Tá? Então, aqui ele vai retornar o valor 1 para o res aqui, tá? Porque 5 dividido por 2 é igual a 2 e resta 1. Esse 1 vai ser o módulo aqui, tá? Então toda a parte de cálculo do programa já está efetuada. Agora falta eu exibir os resultados na tela. Essa parte de exibição do resultado na tela, vamos ver na próxima aula.